Este trabalho, realizado por patriotas, tem por objetivo alertar a nação sobre o destino para o qual os atuais governos, que se dizem democráticos, estão levando o país. Longe se encontram da virtude de antigas lideranças que trabalharam para fazer deste território uma nação soberana. Agora, após 4 décadas de ação insidiosa, infiltrando a filosofia marxista e comunista nas universidades, sindicatos e instituições, tomaram o poder e se abastecem dele. Vendem não só o país, seu território, como também sua autoestima, seu patriotismo, sua capacidade de analisar que é fruto de um ensino medíocre, seu patrimônio industrial, cultural e suas riquezas. Este trabalho não parte de grupos ideológicos como estes que se apossaram do poder, mas de uma parcela consciente da população ordeira, que deseja apenas que no país haja democracia, paz social, integração nacional, integridade do território nacional, soberania e progresso. Objetivos nacionais que devem ser buscados e defendidos por todos, para que tenhamos o bem comum. Queremos deixar claro, também, que este grupo não discrimina qualquer tipo de capital, inclusive o transnacional. Porém, não aceita negociatas envolvendo o governo, entregando a nação. Conheceremos a seguir alguns dados históricos de indivíduos e entidades que, fortalecendo-se econômica e politicamente, interferem e interferiram na autodeterminação das nações, em benefício de seus interesses pessoais. São eles, os Rothschild, a história real das instituições que levaram o Brasil ao estado atual, desconhecido pela maioria do povo que acredita ser livre, tem início no século XVIII. Nasce em Frankfurt, Alemanha, no ano de 1744, Meyer Anskel Bauer. Este indivíduo fica órfão com 15 anos de idade e inicia um trabalho como assistente em banco. Aprendeu a lidar com finanças e colecionava moedas raras, que lhe proporcionou conhecer a família Thur and Taxis, que fazia o serviço de mensageiros para o rei William IX da Alemanha por todo o Santo Império Romano. Em contato com o monarca, iniciou sua carreira de agente financeiro da corte e administrador da região de Hesse-Kassel. Durante esse período, segundo a Enciclopédia Britânica, Meyer estabeleceu o padrão que seria sustentáculo de poder de sua família: fazer negócios com casas reinantes, ter muitos filhos para atuar em diversos países, desviar dinheiro das casas reinantes que foi origem de sua fortuna. Isso nos lembra alguma coisa? Em 1815, os Rothschild eram os principais financiadores do Império Britânico, pois compraram grandes dívidas do príncipe George, depois tornado rei George IV. Envia seu filho para os Estados Unidos da América, aonde se alia aos Morgan, em Nova York, quando inicia-se uma caminhada de poder e riqueza que se espalha pelo mundo. Os Rockefeller. No início da Guerra Civil Americana, J.D. Rockefeller era um jovem corretor de produtos agrícolas em Cleveland. Percebeu o potencial incipiente da indústria do petróleo e fundou em 1863 sua primeira refinaria. Em 1870 incorpora a Standard Oil e, após inúmeros atos de criminalidade moral nos negócios, é desmascarado por Hilda Tarbell em 1902, filha de um concorrente arruinado. Hilda faz uma campanha nacional contra os Rockefeller e seus métodos, impetrando várias ações judiciais, levando a família Rockefeller a fundar a Standard Oil Trust, uma companhia impenetrável aos olhos das investigações públicas, fundando outras 8 empresas para fugir das sanções legais e aumentando sua riqueza. Em 1910, investem 11 milhões de dólares na criação de um departamento de pesquisas eugênicas para a melhoria da raça, e conhece Rudin, pesquisador alemão, que funda a Sociedade Alemã para a Higiene Racial, precursora dos institutos raciais de Hitler. Após a guerra, foi Rockefeller quem doou o terreno em Manhattan para a construção da ONU. Torna-se presidente do Chase Manhattan Bank em 1955.
Suas ações no campo econômico e psicossocial são sempre paralelas ao envolvimento com líderes ou então produzi-los. Muito do desenvolvimento do governo americano no final do século passado em saúde, educação, meio ambiente e bem-estar parece ter sido iniciativa da Fundação Rockefeller. Os Morgan. O patriarca da família Morgan fez riqueza emprestando dinheiro ao norte durante a Guerra Civil Americana. Conta a história que ludibriou os federalistas, vendendo armas do exército em más condições para o próprio exército, obtendo lucro exorbitante. Possuíram sempre ligações comerciais com os Rothschild, realizando inicialmente venda de títulos do ouro na Europa. Existem evidências que os Morgans nada mais eram que os agentes Rothschild na América e que estes sempre os sustentaram. Ao lado da família Rothschild, a Morgan Company transformou-se em um dos mais poderosos bancos do mundo. 5 anos depois, torna-se o magnata das vias férreas nos Estados Unidos da América, controlando mais de 8.000 quilômetros de vias. Fundou a General Electric e United States Steel Corporation. Esse império diversificado jamais foi igualado e continua a dominar a indústria americana. É interessante notarmos que, apesar de os Morgans e os Rockefeller concorrerem entre si, trabalharam juntos para a criação de um cartel bancário internacional denominado Sistema do Banco Central. Durante a guerra, foi o único banqueiro a comprar suprimentos militares e de outras espécies para o governo britânico e francês. O Sistema do Banco Central. O homem antigo não necessitava de dinheiro, caçava, utilizava a terra e permutava bens de consumo. Porém, os limites da permuta ficaram evidentes quando o trabalho se tornou mais especializado. O pastor já não conseguia levar todas as ovelhas ao mercado, e as pessoas começaram a utilizar moedas como medida de valor e troca. O ouro passou a ser utilizado para isto. Os ourives passaram a ter domínio sobre o mercado. Mas como carregar grandes quantidades de moeda era um peso muito grande, e havia, contudo, o risco de roubo, os ourives usavam a riqueza acumulada em moedas para emitir papel-moeda. Como era improvável que todos exigissem o ouro de volta ao mesmo tempo, os ourives tornaram-se banqueiros, emprestavam uma parte do ouro guardado, cobrando juros. Isto ficou conhecido como reserva fracionada, ou sistema bancário fracionado, que funcionava bem desde que não houvesse uma corrida ao banco. Junto disto estava o conceito de dinheiro ordenado. É um papel-moeda sem valor, que é declarado inaceitável por decreto do governo. Assim, os imperadores pagavam suas contas emitindo papel-moeda ordenado. No sistema atual, é semelhante ao de 7 séculos atrás, só que agora são os banqueiros e não os imperadores que lucram com o dinheiro e que criaram um mecanismo incrível para fazer isso, o sistema do Banco Central. Thomas Jefferson sabia que, pelo exemplo da Europa, um banco central se tornaria rapidamente o controlador de uma nação. E o Banco Central foi criado em 1913 a partir de uma primeira reunião secreta na ilha de Jekyll, retiro de J.P. Morgan, com a presença de representantes dos Rockefeller, da empresa Kahn & Lobel, dos Morgan, dos Warburg, representando os Rothschild. Isto ocorreu após a criação de um pânico financeiro, o qual alguns pesquisadores acreditam fora criado artificialmente para que a população aceitasse a ideia do Banco Central, organizador do caos. O controle privado do Banco Central americano continua até hoje. O Banco Central de Nova York domina completamente outras 11 filiais por meio da propriedade, controle e influência acionária, e lida com as transações acionárias no mercado aberto. Quem são seus principais acionistas? Os Rothschild, os Morgan e os Rockefeller. E através de quais organizações eles agem? Veremos a seguir exemplos de alguns grupos que possuem domínio financeiro e político sobre a humanidade e suas formas de ação, principalmente sobre países não soberanos, se é que existe algum. O conceito atual de comércio internacional
não tem início recente, mas no início do século XX, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1919, Coronel House funda, juntamente com delegados americanos e britânicos, o Instituto Real de Assuntos Internacionais, que tem por objetivo aceitar um novo conceito, o globalismo. Nos Estados Unidos da América, o Instituto passa a se chamar Conselho de Relações Exteriores, em julho de 1921. Possui como financiadores os principais bancos e várias corporações, como poderemos verificar na tela. Vários elementos são e foram participantes do CFR, ou Conselho de Relações Exteriores, como Franklin Roosevelt, Robert Kennedy, Dan Rusk, Robert McNamara, Carter Hughes, Robert Rubin, Richard Haas e Madeleine Albright. E por incrível que possa parecer, o ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso, Sr. Luiz Felipe Lampreia. Lampreia, participante do SEBRE, que tem força-tarefa com a ALCA, e dele fazem parte Marco Aurélio Garcia, Roberto Requião e Clóvis Brigagão da Universidade Cândido Mendes. Possui ligações com o movimento Viva Rio, novamente com a presença de Marco Aurélio Garcia, e lutam pelo desarmamento da população ordeira, pela redução da pena, descriminalização do uso de drogas e etc. CFR. O documento Department of State Publication 7277, aprovado pela ONU em 1961, que aparentemente servia para controlar os armamentos nucleares, em realidade previa a formação de uma força de paz permanente com o poder de coerção para todos os países do mundo, castrando o poder de defesa das nações. Claramente, o Conselho de Relações Exteriores exerceu durante todo o século XX poderosa influência na política dos Estados Unidos da América, senão um total controle sobre ela. Contudo, esse poder foi compartilhado com outro grupo ligado a ele, os Bilderberger. Clube Bilderberg. O Clube Bilderberg é constituído por um grupo de pessoas poderosas. Alguns membros participam também do Conselho de Relações Exteriores e da Comissão Trilateral, que veremos à frente. A primeira reunião foi presidida pelo príncipe Bernard da Holanda. O palestrante foi Harold Wilson, futuro primeiro-ministro inglês. Em 1954, reúnem-se no Hotel Bilderberg, origem de seu nome. A partir daí, reúnem-se todos os anos para discutir os assuntos mundiais. Bill Clinton foi o palestrante da reunião em 1991. Estão incluídos negociantes, políticos, banqueiros, donos e diretores de veículos de mídia intimamente ligados à família real britânica. Desde 1991, seu presidente é Lord Peter Carrington, secretário-geral da OTAN, presidente do Instituto Real de Assuntos Internacionais, ligado aos Rothschild, tanto comercial como por casamento. Comissão Trilateral é outro grupo de poder. Foi fundada por David Rockefeller em 1973 para desviar a atenção do público sobre as atividades do Conselho de Relações Exteriores. Tem a inclusão do Japão, daí o seu nome trilateral: Estados Unidos, União Europeia e Ásia. Seu plano é substituir políticas territoriais por objetivos econômicos transnacionais, como as privatizações brasileiras, promover a globalização e instalar o governo mundial, a chamada Nova Ordem Mundial. Já fizeram e fazem parte de seu quadro Jimmy Carter, o editor da Time, o presidente da Fiat, o ex-presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, Cyrus Vance, secretário de Estado norte-americano, e quem não poderia deixar de participar senão o brasileiro Fernando Henrique Cardoso. São objetivos dessas organizações: controle e manipulação dos principais acontecimentos mundiais. Controlam minerais essenciais, energia, transporte, produtos farmacêuticos, agricultura, telecomunicações e entretenimento. Em resumo, controlam os elementos básicos da vida moderna. Para efeito didático, vamos chamar estes grupos de controladores. Capital internacional,
grandes grupos econômicos e financeiros que se utilizam e se beneficiam do financiamento do narcotráfico e armas, lavagem de dinheiro. Intervêm na política econômica, psicossocial nos territórios e estão sempre voltados aos próprios criminosos interesses. Nós, os brasileiros patriotas, como devemos pensar? Temos que criar oportunidade a todos. Devemos estar inseridos na busca do desenvolvimento do ser humano. A relação desses grupos conosco não pode e não deve ser eliminada. Porém, temos que defender os interesses do nosso povo e manter nossa soberania. Portanto, as relações com esses grupos devem pressupor uma troca justa entre recursos naturais contra a tecnologia e desenvolvimento. Quais são seus instrumentos de dominação? Ideologias, conflitos e diferenças regionais, violência e terrorismo, legislação, padronizações e regras globais impostas aos países e aos cidadãos. Instrumentos de dominação. Esses agentes agem nos países através de alguns instrumentos. O primeiro é a ideologia. Por exemplo, provavelmente você estudou nos livros que a Revolução Russa foi um levante popular das massas oprimidas contra a odiada classe dos czares. Entretanto, em 1917, Leon Tolstói vivia em Nova York trabalhando como repórter para o jornal comunista The New World, onde conheceu ricos banqueiros dispostos a financiar uma revolução na Rússia. Lenin e Trotsky retornam à Rússia com o apoio de fundos capitalistas do Ocidente e tomaram o poder russo para os bolcheviques. Esses grupos de personalidades tinham apenas um único interesse. Com o povo russo nas mãos, tornaram-se líderes daquele poderoso império, pois trabalharam os minérios, o petróleo, o comércio de armas e alimentos. Tudo isso ao custo de 28 milhões de vidas russas. Um povo na época ignorante, pobre, beberrão e desarmado. Isso nos lembra alguma coisa? Segundo, agem estimulando as diferenças raciais, sexuais e religiosas, promovendo a discriminação, o ódio entre o povo, enfraquecendo-o. Isto também te lembra alguma coisa? Terceiro, promovem o terrorismo com invasões de propriedade rural e urbana. Promovem legislação branda contra criminosos, levando à impunidade e estímulo à violência. Isto também te lembra outra coisa? Quarto, cooptam dirigentes de países não soberanos a assinar acordos internacionais de proteção aos índios e populações denominadas carentes, tipos quilombolas, sem terra e etc., fazendo com que esses acordos sejam ratificados no Congresso Nacional, entregando grandes extensões de terra a poucos indivíduos, geralmente terras com subsolo rico em minérios, pedras preciosas e energia. Os 250 mil índios, que correspondem a 0,2% da população brasileira, detêm hoje 33% do território da Amazônia, o que quer dizer 13% do território nacional. Porém, existem 25 milhões de brasileiros na área que não possuem o mesmo tratamento. Utilizam-se também do monetarismo. De que forma? Vinculam os salários de profissionais públicos às dívidas contraídas de forma que o dinheiro passe diretamente ao credor. Fazem isso com dinheiro de pensão dos aposentados, dos militares, etc., endividando a população, que perde o poder de mobilização. Usam os meios de comunicação de massa para bestializar a sociedade via novelas, BBBs, programas baratos de entrevistas, por onde circulam figuras não exemplares, programas subculturais, geralmente nivelados por baixo, sem conteúdo teórico, apologia de culturas primitivas nas quais é desnecessário desempenho intelectual, estudo e treinamento intenso, banalizando as artes e ferindo a autoestima do povo inconsciente, principalmente das crianças e adolescentes que acreditam estar aprendendo alguma coisa. Promovem o crime organizado, através da associação de elementos do poder do Estado que se unem a marginais para fins delituosos de todas as espécies. Para compreender o mundo, devemos estudar as evidências, evitar a paranoia destrutiva e a fé ingênua,
juntar pistas que provem a influência dessas sociedades nos acontecimentos mundiais, buscando as impressões digitais do que deixou há muito de ser apenas conspiração. Se o CFR, Comissão Trilateral, Diálogo Interamericano e os Bilderberg são formados por pessoas inocentes trabalhando por um mundo próspero, por que tanto segredo? São ações dos controladores. Promover um governo mundial com nova ordem. Destruição das entidades e orgulho das nações. Destruição da religião, principalmente a cristã. Controle total das pessoas através do controle mental, tectrônica. Criação de autômatos e um sistema de terror. Acabar com a industrialização, tornando os desempregados viciados em drogas ou mera estatística no processo de eliminação. Legalização das drogas e pornografia. Repressão a todo movimento científico. Enfraquecer a fibra moral da nação. Desmoralizar o trabalhador de classe média, levando ao uso de álcool e drogas. Evitar a autodeterminação dos povos, criando crises e um órgão para gerenciamento das crises. Promover gangsters das artes, principalmente na música. Exportar ideias de liberação religiosa. Infiltrar e subverter governos. Contenção da imigração de negros, mulheres, homossexuais, soropositivos e deficientes físicos para os Estados Unidos da América e Europa. Contenção da influência e prestígio da única força de proteção do povo, as Forças Armadas e seus integrantes. Contenção das armas nas mãos de civis. Impedir a paz social, desenvolvimento, democracia, soberania, patrimônio nacional e manter a economia na medida de seus interesses. Agora vamos ver o que é denominado o crime organizado. O crime organizado não é o PCC ou o Comando Vermelho. Estes são os meros agentes conscientes. É instrumentado pelo capital transnacional, que é um inimigo invencível. Crime organizado é a associação de membros do poder com delinquentes para práticas de fins delituosos. Governo real. Este é um quadro que demonstra de forma didática o que está acontecendo no país. Em primeiro plano temos o poder maior, constituído por instituições transnacionais econômicas que agem diretamente sobre elementos das organizações político-administrativas. Muitas vezes senhores respeitáveis, cientistas, professores universitários, técnicos administrativos, juízes, delegados, etc. Aonde estão localizados esses elementos? Em primeiro lugar, nos partidos no poder, seguidos de força de sustentação cujos elementos fazem parte dos quadros da Polícia Federal, Justiça Federal, Receita, que fazem o trabalho de perseguição a cidadãos de bem, que são os socialmente esclarecidos desses fenômenos criminosos. Utilizam-se de agentes de influência como a mídia, que mesmo sabendo dos atos de corrupção, nunca antes vistos neste país, jamais deflagram processos de desmoralização contra esses governos. Por que será? Possivelmente devem estar satisfeitos com as gordas contas públicas em propagandas que recebem. As ONGs, mais de 100 mil. O general Heleno, ex-comandante militar da Amazônia, disse: mais de 100 mil ONGs só na Amazônia, protegendo os direitos dos índios. Por que não vemos essas ONGs protegendo os nordestinos da seca? Será porque não existem minérios no subsolo? Metais preciosos? Diamantes? Ou será que os 250 mil índios são antropologicamente mais importantes que nossos irmãos do Nordeste? Ou será porque no Nordeste não existem fronteiras internacionais? Utilizam-se das ONGs como o Viva Rio, que em realidade congrega vários movimentos, como por exemplo, movimentos contra as políticas de controle da criminalidade, dos movimentos favoráveis a descriminalizar as drogas, assim como o atual governador do Rio de Janeiro e também o ministro do Meio Ambiente, que participa de passeatas a favor da liberação das drogas. Utilizam os sindicatos, membros das sociedades de representação de classe, conselhos de classe,
para implementar ideologias deturpadas em cada segmento da sociedade, como se fossem verdades testamentais. O PCC, o Comando Vermelho, os Amigos dos Amigos, são utilizados como forças subterrâneas que instilam o terror através de assassinatos, estupros, sequestros, tráfico de drogas e armas, contrabando, sendo também uma fonte de recurso para a força motriz no poder. São denominados de quarto poder. E, por fim, mantém relações com a narco-guerrilha rural e urbana representada pelas FARC, MST, Via Campesina, MTST e agora grupos terroristas internacionais como o Hezbollah, os Tupamar, o Sendero Luminoso, o IRA, o MIR, que sequestrou Abílio Diniz, o ETA, o Farabundo Marte e tantos outros. A partir da região da Tríplice Fronteira, um dos locais da Terra denominados de lawless, ou seja, totalmente sem lei, aonde o Estado não exerce poder algum e estão disseminando-se pelo país. O que tudo isso tem a ver com o Brasil? Afinal, somos um povo pacífico que gosta de samba e futebol. Não nos interessamos por conflitos, pois acreditamos que jamais os teremos e que não os temos. A cobiça internacional por um país rico em recursos, junto à ânsia de poder de um grupo terrorista e comunista que conseguiu, através de financiamento externo, tomar o poder, está ludibriando a população pobre, desarmada e inculta, sobre o seu real projeto para a nação que veremos a seguir. Em 1969, Fernando Henrique Cardoso recebe da CIA e da Fundação Ford recursos para implantar a filosofia marxista dentro da Universidade de São Paulo e funda o Centro de Estudos Brasileiros em Política e Estratégia, o CEBRAP, que também tem a função de desacreditar as Forças Armadas. Nos anos seguintes, recebe mais de $1 milhão para consolidar essa ação. Sugere a Lula a criação de um partido que viria a ser o PT, que até então era uma esperança de moralização e justiça para toda a nação. Como disse a senadora Heloísa Helena, meus caros, não tínhamos dinheiro nem para andar de ônibus. Lula dormia no chão de minha casa em Maceió e Zé Dirceu no sofá. Tínhamos um único objetivo para o povo. Estes indivíduos não são os que eu conheci. Não tinham dólares nas cuecas, nem participavam de mensalões e negociatas. Nossos atuais governantes utilizaram-se e utilizam-se de alguns agentes que ajudaram e ajudam, em teoria, a conquista e manutenção do poder, uma vez que a tentativa de instalar um governo comunista, por eles no passado, através da força, foi rechaçada pelas forças patrióticas que mantêm a ordem e a liberdade dentro da nação. E elas não nos faltarão, tenham certeza. Esses agentes são o fabianismo, o Diálogo Interamericano, o Instituto Tavistock, o Gramscismo, a Escola de Frankfurt e o Foro de São Paulo. Fabianismo tem por objetivo evitar a luta direta contra o inimigo, prefere a infiltração e a corrosão de suas instituições. E como é utilizado no Brasil? Foi trazido por Fernando Henrique Cardoso, que tentou entrar na Internacional Socialista e foi rechaçado em favor de Leonel Brizola. A partir daí, ligou-se ao movimento fabianista internacional e trouxe para o Brasil o conceito do fabianismo, que é a tomada do poder via corrosão de todas as instituições. E fez isto durante todo o período, desde seu retorno até a tomada do poder. O Diálogo Interamericano, fundado em 1982, após a Guerra das Malvinas, é o centro de planejamento estratégico e propaganda política das oligarquias anglo-americanas para o hemisfério ocidental. Foi criado pelo Partido Democrata dos Estados Unidos da América, sob a presidência de Jimmy Carter. Tem como proposta estabelecer estruturas supranacionais para atuar no continente, vigiando as atividades militares e promovendo intervenção quando necessário. No governo Clinton, anunciou um plano para eliminar a soberania dos estados da América Latina. Seus membros se reúnem periodicamente para discutir assuntos comuns aos países do hemisfério, que não por coincidência se tornam políticas do governo dos países membros do diálogo, como, por exemplo, a atual Estratégia Nacional de Defesa, criada por Mangabeira Unger e pelo ministro Nelson Jobim. Quais são os objetivos do diálogo interamericano? Política neoliberal de abertura econômica desenfreada,
defesa da legalização do uso de drogas, politização dos problemas ambientais, desestabilização das forças armadas, promover o socialismo nas universidades e sindicatos. São membros Raul Alfonsin, Júlio Sanguinetti, Gonzalo Sanches de Lozada, Robert McNamara, secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Mário Vargas Llosa. Fernando Henrique Cardoso, levado ao diálogo por Peter Bell, que foi representante da Fundação Ford, financiadora do SEBRAP, doou mais de $1 milhão a Fernando Henrique Cardoso após 1969. São alguns membros brasileiros do diálogo: Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ciro Gomes, Celso Laffer, Emerson Capaz, Aloísio Mercadante. Nas eleições presidenciais brasileiras de 2002, os principais candidatos eram membros do Diálogo Interamericano. O outro mecanismo é o Instituto Tavistock. Em 1932, Johnny Hawlins Rees torna-se diretor da Clínica Tavistock. Propõe a indução deliberada de formas controladas de comportamento neurótico e mesmo psicótico, com o propósito de exercer controle psicológico de massa sobre a sociedade. As equipes Tavistock desenvolveram métodos para a concretização da nova ordem mundial, com o uso dos meios de comunicação de massa para criar um ambiente controlado. Conferiram atenção no trabalho de destruição da família e promoção da infantilidade dos indivíduos, dando enfoque na sexualidade infantil e seus efeitos sobre a personalidade, produzindo adultos com desenvolvimento intelectual de crianças neuróticas. Entre os mecanismos de dominação, o Foro de São Paulo talvez seja o mais importante. Após queda do Muro de Berlim em 1989 da União Soviética, Fidel Castro é obrigado a substituir apoio do Bloco Oriental pelo apoio transnacional sul-americano. Fidel e Lula convocam em 1990 grupos guerrilheiros da América Latina para uma reunião. Partido dos Trabalhadores do Brasil, PDR do México, Antônio Navarro Wolff, colombiano, Movimento Bolívia Livre, ligado ao Partido Comunista Chinês, Partido Comunista Cubano, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, Tupamaros, FARC, Frente Sandinista de Libertação da Nicarágua, União Revolucionária Nacional da Guatemala, Frente Farabundo, Marte de Libertação Nacional, Sendero Luminoso. A reunião é denominada de Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, senhoras e senhores, depois do diálogo interamericano, talvez seja a maior expressão da força de dominação que se abateu sobre a América Latina. É a maior reunião socialista do mundo, aceita grupos terroristas e criminosos em seu quadro, como por exemplo as FARC, o PCC, o Comando Vermelho, Sendero Luminoso e muitos outros, como veremos a seguir. Seu emblema é a América Latina de cabeça para baixo, pintada de vermelho. Hoje mudaram para um novo emblema verde e amarelo para disfarçar sua ideologia. Criam um Estado maior civil composto por Fidel Castro, Lula, Tomás Borges, ministro de Daniel Ortega e Frei Beto. Criam um Estado maior militar composto por Daniel Ortega, líder sandinista, Henrique Goiarán Merlo, do Exército Revolucionário do Povo de Colômbia, membros do Tupac Amaru. Sistema de comunicação, Revista América Livre, formas de financiamento, sequestro, assaltos a bancos, roubo de gado, cobrança de impostos, pirataria, narcotráfico. Com o marxismo em desprestígio, adotam disfarces. Indigenismo, ecologia radical e fé. O indigenismo
é utilizado para encobrir a ação de grupos revolucionários e a provocação do separatismo. Observemos nessas figuras a localização das reservas indígenas e as áreas de subsolo rico na Amazônia. Será uma mera coincidência? Lembremos-nos que existem mais de 100 mil ONGs na Amazônia trabalhando há 40 anos, fazendo um trabalho enorme sobre essas populações indígenas e a averiguação do subsolo dessa região. A ecologia radical é realizada através de ONGs, promotoras do terrorismo, assim como as Farc e o MST, que obstaculizam obras de infraestrutura em vários setores. Em 1995, Hugo Chávez é engajado ao Foro de São Paulo e se torna hoje sua principal liderança, mesmo porque possui material bélico suficiente para intimidar qualquer país na América Latina. Gramsci disse: não ataquem a religião diretamente, pois isto só reforçará a fé e a solidariedade internas. Penetrem nas igrejas e substituam o evangelho por nosso próprio ópio, o marxismo, como se fossem evangelhos. A partir da Conferência dos Bispos da América Latina em 1968 em Medellín, que afirmaram a opção preferencial pelos pobres, teólogos e agentes pastorais deslancharam uma reforma preconizando a multiplicação de pequenas comunidades de fé, denominadas comunidades eclesiais de base. Estas seriam animadas por ministros leigos, muitos treinados em Cuba, e países comunistas, que ao invés de dedicarem-se ao culto, deveriam associar o entendimento da Bíblia, associando a linguagens marxistas. Envolvia também uma aproximação entre as pastorais e o movimento social. O retorno dos terroristas do exílio criou no Brasil a oportunidade tão desejada de minar a tenra democracia com vistas a liquidá-la, e instalar a sonhada ditadura do proletariado. E não tenham dúvida, assim que conseguirem seu intento de tornar a América Latina um bloco socialista, e já estão muito perto disso, descolarão do proletariado, criando uns Comintern, como na União Soviética, aonde só eles é que terão as bênçãos de uma boa vida. Após essas denúncias, ocorre a mudança da sede do Foro de São Paulo para o estado do Pará, sob a tutela de Ana Júlia Carepa, governadora, para fugirem da associação com os atos de corrupção do governo, que assolam o país sob um mar de lama jamais visto, com a conivência dos meios de comunicação, sindicatos, associações, conselhos de classe, setores das igrejas. Porém, ao perceberem que seu apoio a tudo isso que está aí fere a democracia, o direito à propriedade e à liberdade, correrão como criancinhas famintas pedindo mamadeira aos que resistiram a tanta injustiça, desmando e criminalidade. Paulo é o encontro de partidos de esquerda da América Latina e acontece desde 1990. Entre os fundadores estão o PT do Brasil e as Farc, o grupo terrorista colombiano. Este ano, o fórum aconteceu em Montevidéu, no Uruguai, no edifício do Mercosul, à beira do Rio da Prata. Os participantes são representantes da velha esquerda da região. Entre os rostos conhecidos dos brasileiros estavam os petistas Marco Aurélio Garcia, José Eduardo Cardoso, Raul Ponte, Walter Pomar e Nilmário Miranda. O figurino geral é um atestado da monotonia do evento. Jaquetas de couro, paletó e, às vezes, gravata. Nada de militantes com camiseta do Che Guevara ou boinas, comuns em encontros esquerdistas. Nos discursos, todos dizem as mesmas coisas. Eles odeiam os Estados Unidos. A administração busca os verdadeiros e egoístas objetivos são apoderar-se dos recursos naturais do mundo. Amam a ditadura cubana. A solidariedade a Cuba, meus companheiros, nessa hora é mais importante que nunca. E acham que o neoliberalismo é culpado de tudo que acontece de ruim na região. Cuba ha sido víctima del saqueo del capitalismo. El otro imperialismo, el lobo feroz, el otro feroz. Combatendo o neoliberalismo, combatendo a exclusão social, combatendo a discriminação e lutando por uma sociedade mais justa e mais fraterna entre todos os brasileiros e negros, e estrangeiros, e todos os seres humanos. Eles também odeiam a imprensa burguesa. Há uma frase de um conservador francês que diz: "La légalité nous tue, la legalidad nos mata". E essa é a situação da direita e de seus pasquines, alguns dos quais incluso estão aqui assistindo a essa reunião
porque aquí es una reunión democrática abierta a todos, y hasta los pasquines de extrema derecha tienen derecho de estar aquí. Além disso, os membros do fórum, que se dizem contra o uso da violência, ficam tentando justificar a existência das Farc. O presidente da Nicarágua até lamentou a morte do chefe dos terroristas colombianos. Eu quero expressar mi condolencia, mi solidaridad para con la FARC y para con la familia del comandante Marulanda. Mas o que deixa os velhos comunistas animados mesmo é o velho grito revolucionário cubano. Estaremos juntos, não nos vencerá. Adelante, comandante. Solo el pueblo unido jamás será vencido. Solo los pueblos unidos de América Latina y el Caribe jamás serán vencidos. ¡Que viva el Foro de Sao Paulo! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! Um outro elemento de sustentação do governo criminoso são as Farc, grupo terrorista colombiano. Inicialmente tinha como objetivo a tomada do poder no país. Atualmente tem relações internacionais com os governos socialistas da América Latina. Influenciam a política desses países através de subsídios para campanhas eleitorais oriundos do narcotráfico, sequestros e outros crimes. É considerado pelo governo brasileiro um movimento social. Raul Reis, um de seus líderes, morto recentemente, foi alçado à presidência do Foro de São Paulo durante 6 meses por Luiz Inácio Lula da Silva. São formas de financiamento da Farc: extorsão em pequena escala, impostos, pedágios, faturamento anual $1 bilhão e 300 milhões de dólares. Extorsão em grande escala: empresas nacionais, empresas multinacionais, petróleo, agrícolas, pecuárias, industrial, comercial, financeiro, faturamento anual $5 bilhões e 700 milhões de dólares. Abigeato, que é chamado o roubo de gado, 270 milhões de dólares. Assaltos, 400 milhões de dólares. Pirataria, 150 milhões de dólares. Narcotráfico, 1 bilhão 130 milhões de dólares. Faturamento anual total, 8 bilhões e 800 milhões de dólares. Superior aos orçamentos de todas as Forças Armadas dos países andinos de 1994. Em 2008, iniciam a comercialização de material bélico residual da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, após a invasão do Afeganistão. Sabemos que existem correndo pelo mundo mais de 100 ogivas nucleares soviéticas, nas mãos sabe Deus de quem, cada uma com poder de destruição 10 vezes superior às de Hiroshima e Nagasaki. No Brasil de hoje, construído durante 5 séculos, poderíamos imaginar uma linha divisória que demarcasse características regionais importantes, onde no sul houve grande desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos, cidades industrializadas, centros educacionais de alta qualidade e energia. No norte e nordeste, obviamente, sem descartar ilhas de excelência humana e tecnológica, temos grandes recursos naturais, água, minérios, biodiversidade, beleza natural para exploração turística, etc. Porém, nas últimas décadas, fomos lentamente atacados por esses mecanismos anteriormente expostos. Nossas instituições estão sendo desacreditadas. O caos foi instalado. Não há mais parâmetros de comparação na sociedade e a impunidade está à solta. E a cada dia as Forças Armadas estão sendo contidas pelo próprio governo, que seria o primeiro a lhe fornecer recursos. Qual o objetivo?
impedir a autodeterminação da nação brasileira. Com a saída para o Pacífico tão desejada e que está praticamente pronta, poderemos exportar grãos, minérios, produtos. Porém, já estão adentrando o território nacional as máfias russa e chinesa e, junto com elas, tráfico de drogas e armas, sequestros, assassinatos e imigração ilegal. Para onde caminharemos? O Foro de São Paulo é o organismo gerenciador desses grupos que se apoderaram dos governos na América Latina e que visam a formação de um governo único para a região, conforme o diálogo interamericano assim os incumbe de realizar. Já possuem essa bandeira que, como podem ver, suas cores nada têm a ver com o nosso país. Está na Constituição que é dever das Forças Armadas defender a nação de agentes antagonistas externos e também de grupos internos que coloquem a ordem e a soberania nacional em risco. Cabe aos senhores e senhoras analisarem a situação conjuntural da nação neste momento e julgarem por seus princípios se isto que está aí é o que desejam para o futuro de seus filhos e netos. Não está na hora de nos mexermos? É claro que sim, de forma ordeira, que é como sabemos fazer, dentro da Constituição, que é o nosso meio, honestamente, que é o nosso princípio, sem conspiração, respeitando as instituições e junto com todas as classes sociais, sem preconceitos tolos e sem perder o foco das mudanças que se fazem necessárias. Minhas senhoras e meus senhores, temos todos a obrigação de reconquistar o rumo livre, verdadeiramente democrático, com paz social, soberania, defesa do patrimônio e território nacionais, continuarmos a integrar o país com progresso em benefício das novas gerações. Seus indivíduos poderosos, que hoje ocupam cargos importantes dentro da estrutura do governo e das instituições, não se sensibilizam por tudo isto, é porque sinceramente não são brasileiros, são meio brasileiros, ou então traidores, que estão apenas utilizando de seus cargos para se locupletar. Assim que a porta lhes for fechada, voarão como moscas de lixo como já o fizeram. Mas temos que ter cuidado, pois já informaram que se caso isto ocorra, utilizarão novamente os atos de terror e violência do passado, como se em algum tempo tivessem abandonado isso. Virão também os que sempre se dão bem, achando que desta vez será assegurado o paraíso, como foi no passado, continuando a mamar nas vastas tetas da nação. A estes será oferecida a justiça. Nós, população ordeira, temos que ter em mente que estamos com a razão e que nossa resistência é escrava da perseverança, para que o país seja de cada um e para todos. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras vidas, do Brasil a pátria amada, dos filhos de
imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil foram da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais arriba, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, e diga o meu